A abertura do programa com imagens de 5 mulheres de diferentes biotipos representando diversas profissões. Ao final, lugar de mulher escrito na tela. Navegar nas redes sociais já é um hábito para grande parte da população. Mas você já pensou em quantas pessoas com deficiência você acompanha e segue na internet? Nesse lugar de mulher, conversamos com Lorena Eltz, criadora de conteúdo digital desde 2015 e idealizadora do projeto Feliz com Crohn. Eu sou Gabriela Lazzarini, uma mulher parda, com olhos castanhos, cabelos castanhos cacheados na altura do ombro, uso óculos e hoje falo com vocês aqui da minha casa. À minha direita há uma estante com alguns livros e à minha esquerda uma janela. Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Eltz, sou criadora de conteúdo digital para a internet, para as redes sociais. Tenho 21 anos de idade, moro na cidade de Porto Alegre e fazendo uma audiodescrição rapidamente de mim, eu estou utilizando uma camisa azul claro, os meus cabelos são loiros com mechas verdes, eu tô com um pouquinho de maquiagem e no meu fundo tem o meu quarto, que basicamente é composto de parede branca e muitas coisinhas coloridas coladas, porque eu adoro decoração. Somando quase 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, Lorena mostra o seu dia a dia e leva informação principalmente sobre a pauta da saúde para quem a acompanha. Ela nos contou sobre a sua história e sobre a criação de conteúdo sendo uma mulher com deficiência LGBTQIA+. Começando contando um pouquinho da minha história, né? Eu já tô completando 7 anos de criação de conteúdo, mas foi principalmente na pandemia que eu comecei a falar mais sobre o meu diagnóstico da minha doença e comecei a atuar mais na luta anticapacitista, porque esse começou a ser um assunto presente na minha vida. E como eu sempre compartilhei coisas da minha vida, eu comecei a falar sobre isso na internet também. Eu tenho doença de Crohn desde os 5 anos de idade. Essa é uma doença que não tem cura e é uma doença inflamatória intestinal. O que isso significa? Basicamente, eu tenho inflamações por todo o meu aparelho digestivo que ocorrem, são crises que eu tenho. E os sintomas que as pessoas normalmente têm com essa doença são diarreia, vômito, perda de peso, muita dor de barriga, sangramentos. É uma doença que pode ser bem grave e pode levar a pessoa a precisar fazer cirurgias, que foi o meu caso. Eu já passei por 3 cirurgias na minha vida, 2 quando eu era mais nova, com 12 anos, 14 anos, e a última foi feita no ano de 2021. A partir dessas cirurgias foram retiradas partes do meu intestino. Hoje em dia eu conto com bem pouco intestino e eu não tenho mais intestino grosso. Isso implica em algumas coisas na nossa saúde, como por exemplo, eu preciso usar uma bolsa de ileostomia para sempre. Essa bolsa, ela é uma bolsa acoplada na minha barriga, que é por ali que eu faço cocô, e isso se enquadra como uma deficiência no Brasil, porque eu não tenho grande parte de um órgão, e a ostomia, existem vários tipos de ostomia, mas a ileostomia, no meu caso, ela é uma deficiência permanente na pessoa, uma deficiência física, então eu sou uma mulher com deficiência também. Fotos de Lorena na infância. Foto de Lorena no hospital. Fotos atuais de Lorena com a bolsa de ileostomia. Quando você cresce com uma doença, você tem várias questões capacitistas que assombram, digamos, a sua vida, como, por exemplo, a negação de relacionamentos, né? No meu caso, quando eu ia crescendo, quando eu era adolescente, eu já usava bolsa. Sou pessoa com deficiência desde os 12 anos de idade, que foi minha primeira cirurgia. Nesse caso, eu nunca era questionada sobre os namoradinhos ou sobre relacionamentos ou sobre sexualidade, sabe? Eu sempre era questionada sobre a minha doença, sobre outros assuntos e nunca numa situação em que eu me via namorando alguém. Então eu demorei pra me descobrir lésbica porque
Eu negava a minha sexualidade, eu achava que eu nunca ia namorar ninguém, eu reprimia a minha atração sexual. O preconceito, ele é direto, assim, com as relações de uma pessoa com deficiência. A maioria da sociedade acredita que uma pessoa com deficiência não vai ter relacionamentos ou vai se relacionar apenas com pessoas com deficiência, porque a gente não poderia se sentir atraído ou a gente não seria suficiente, né, num relacionamento com outra pessoa. Então, acho que as pessoas têm dificuldade de aceitar minha sexualidade nesse ponto, onde elas ainda não veem que eu, Lorena Eldes, com 21 anos, possa ser uma pessoa que namoro mulheres e, enfim, tenho relações sexuais e tudo mais. Fotos de Lorena com a bandeira LGBT ao fundo. Na sequência, 2 trechos de vídeos postados por Lorena em suas redes sociais. Choque, espanto, meu Deus, manchete do jornal. Existem pessoas com deficiência que têm sexualidades. Existem pessoas com deficiência LGBT. Ah, o amor está no ar. Dia dos Namorados. Infelizmente, a maioria das pessoas ostomizadas não tem um relacionamento porque não se sentem amadas por outras pessoas. E isso dificulta mais ainda no caso de uma mulher lésbica, que já se sente muito sozinha na sociedade. Eu acho que as maiores dificuldades criando conteúdo hoje em dia, sendo pessoa com deficiência, tendo uma doença, sendo lésbica, é realmente ser reconhecida pelo seu trabalho. Normalmente as pessoas acham que a gente tá ali na internet fazendo vídeos querendo chamar atenção ou querendo se vitimizar de alguma forma. É muito difícil que as pessoas entendam que a gente tá querendo levar informação, que eu tô querendo educar sobre saúde, que eu tô falando sobre temas importantes, que eu exponho a minha vida por completo, né? Então é uma exposição muito grande e eu acho que eu não me submeteria a isso se fosse pra ganhar likes ou qualquer outra coisa. O meu objetivo realmente é educar sobre saúde, que é um tema muito importante e muito pouco falado. Além de eu ser autônoma, trabalhando, todos esses problemas de causa e que todo mundo enfrenta, eu ainda tenho uma doença rara e crônica para gerenciar. Então eu tenho uma rotina de remédios, de exames, de hospital, de ir ao médico, que eu não posso faltar. Ter uma doença crônica é uma parte da minha vida que eu preciso me dedicar para isso, para continuar saudável, né? Tem esse porém aí que eu tenho que estar bem da doença para conseguir trabalhar e às vezes é difícil. Postagens de Lorena em suas redes sociais com os títulos: Todo o corpo é de verão, Guia básico para ostomizados, Como viver com uma doença e Ostomizados e saudáveis. Acho que as minhas maiores conquistas foram principalmente de reconhecimento do público. Teve uma foto em particular que eu postei no ano de 2020, que foi minha primeira foto com a ostomia. Eu nunca tinha tirado uma foto na frente do espelho com a minha bolsinha, eu nunca tinha olhado pra minha barriga, pro meu corpo com a bolsinha. E eu tirei essas fotos no momento que eu estava me sentindo bem comigo mesma em casa. E eu decidi postar essas fotos com um texto. Já faziam 8 anos que eu usava a bolsa, mas eu escondia de todo mundo, eu não falava. Eu comecei a receber muitas mensagens e histórias de vidas inspiradoras de pessoas que também se sentiam envergonhados por ter a bolsa, se sentiam isolados, sozinhos, esquecidos, que não gostavam do seu corpo, que não conseguiam olhar para sua bolsa como algo positivo. E receber essas imagens, essas fotos, essas mensagens das pessoas falando que de alguma forma elas conseguiram se sentir representadas naquele post foi a minha maior conquista, com certeza. Nas minhas redes sociais eu compartilho bastante sobre acessibilidade nos banheiros, porque é uma coisa que eu vivo muito. Eu tendo uma bolsa de ileostomia, eu preciso ir ao banheiro em média 15 vezes ao dia. Se eu estiver na rua, com certeza eu vou precisar de um banheiro e eu utilizo os banheiros para pessoa com deficiência. Ainda falta muita acessibilidade no Brasil, não são todos os lugares que possuem banheiros adaptados para pessoas com deficiência, não são todos os lugares que estão prontos para receber pessoas com deficiência. Eu falo de um lugar de uma pessoa com uma deficiência física e da ostomia, né? Mas existem várias outras deficiências. Realmente os lugares, os
os restaurantes, os shoppings, as lojas, qualquer lugar na rua não tá preparado para nos receber assim. E é um pouco difícil às vezes ter que passar por situações humilhantes ou realmente tristes assim, que eu não gostaria de ter passado simplesmente porque não tinha uma acessibilidade naquele local. Fotos de Lorena em diversos banheiros. Na sequência, um trecho de um vídeo postado por Lorena em suas redes sociais. Para quem tem doença inflamatória intestinal, as coisas funcionam mais ou menos assim. A maioria das pessoas sonha com uma casa própria, que seja grande e tenha piscina, claro. Mas quem tem doença de Crohn só pensa em uma coisa: o banheiro é a parte mais importante da casa. Quando eu tiver minha casa querida, eu quero que seja o vaso mais chique do mundo. Só de olhar me dá arrepio. E por isso que eu falo tanto sobre a deficiência e tento mostrar tanto que ela existe, né? Porque eu acho que aos poucos as pessoas sabendo que isso existe, que a gente precisa disso, as coisas podem ir andando, sabe? Eu acho que o papel dos influenciadores, criadores de conteúdo digital é justamente isso, né? Mostrar suas dificuldades, mostrar onde que falta coisas, como que é a sua vida, com as dificuldades, com as coisas que a gente enfrenta, com a doença, com a deficiência, com a sexualidade, e mostrando essas dificuldades, esses preconceitos que ainda existem, a gente vai desconstruindo o público, mas também a gente vai tendo uma capacidade de transformar o nosso país, né? Então eu espero que no futuro, quando as pessoas forem abrir novas empresas, novos restaurantes, elas parem para pensar em pessoas com deficiência, porque essas pessoas, elas estavam ali na mídia, elas estavam ali presentes nas redes sociais dela. Por isso que é muito importante cada vez mais a gente seguir e compartilhar criadores com deficiência, porque assim a gente conhece a história deles e assim a gente consegue fazer o mundo um mundo mais diverso, sabe? Eu acho que a sociedade nos coloca num local, sendo mulher lésbica é um lugar que é colocado, sendo uma mulher com deficiência é outro lugar, sendo mulher é um lugar também que nos colocam. Então, a partir do momento que você percebe uma barreira, que você percebe que tem algo ali que as pessoas estão te dizendo que tem que ser daquele jeito, mas você não exatamente acha que tem que ser daquele jeito, esse questionamento interno que a gente se faz, né, sendo mulher ostomizada, vai ajudando a gente a se desconstruir e se sentindo mais à vontade. Eu, por muito tempo, não me sentia à vontade e escondia minha bolsa de ileostomia justamente porque eu achava e acreditava na ideia de que era uma coisa nojenta, que era uma coisa que não deveria ser mostrada e que ninguém entendia sobre aquele assunto. A partir do momento que eu perguntei, pera, mas por que isso é assim? Por que tem que ser escondido? Por que eu não posso mostrar? Eu fui para um outro lugar onde eu quebrei totalmente essa barreira que foi construída aí pela sociedade, que dizia que ostomias não devem ser vistas, que deficiências são invisíveis. E aí eu fui para um outro lugar onde eu comecei a realmente fazer o que eu queria, comecei a me sentir mais à vontade com o meu corpo. Isso me transformou de várias formas. Criar esse conteúdo, eu sempre falo que ajudou muita gente, mas me ajuda todos os dias a me aceitar mais, porque eu vivia dentro de uma caixinha que eu tinha sido colocada e sair dessa caixinha é muito bom. Eu acredito que o lugar da mulher é realmente ir saindo dessas caixinhas que eles nos colocam e entendendo e fazendo essas provocações. E assim a gente vai transformando a gente mesmo, se sentindo mais à vontade com a gente e menos reprimidas, menos invisibilizadas. E eu convido vocês a entrarem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é Lorena Eltz, e no meu canal do YouTube, que eu posto muitos vídeos informativos. Então, até mais. Um beijo da Lori. Tchau! Os créditos aparecem sobre um fundo colorido. URGS TV. Produção: Gabriela Lazzarini. Imagens: Lorena Eltz. Edição: Gabriela Lazzarini. Instituto de Física. Coordenação da Ação de Extensão: Carolina Brito. Apoio: Daniela Pavani, Valberto Chuvas.